Olá! Durante esse período de prevenção e quarentena, os nossos encontros presenciais foram cancelados e nos veremos por aqui. Além dos vídeos dos cultos todo sábado às 20 horas, você poderá conferir também, toda terça às 8 horas, um vídeo devocional feito para você. Mantenha-se antenado nas nossas redes sociais para mais avisos e notícias. Se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber notificações sempre que chegar um vídeo novo. Também nos siga pelo Facebook e no Instagram e compartilhe os vídeos. Olá! A mensagem para essa Páscoa que nós queremos deixar como comunidade Apóstolo Pedro, sob o tema O que trazes para mim? Me faz lembrar de uma situação que aconteceu em Hannover, quando um jornalista chegou à sede da igreja luterana daquela cidade e disse: por favor, ainda precisamos de vocês para uma rápida celebração da Páscoa, mas nada que fale de Jesus. Tal pedido, no primeiro instante, chega a ser quase cômico, não é verdade? Mas no segundo momento chega a ser irritante e ofensivo. Porque para a compreensão cristã, como é que nós vamos falar da Páscoa sem falarmos de Jesus? Isso é algo que, vamos falar de futebol, mas sem falar de bola e de jogadores? Ou vamos falar dos Beatles, mas ninguém fala da música? Ou falar da saúde, mas, por favor, ninguém fala de médico ou de remédio? Quando nós falamos da Páscoa, nós estamos essencialmente pensando em Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Eu não vejo alguns problemas, eu não vejo problema com alguns símbolos, por exemplo, símbolos legais que também podem ajudar na mensagem para as crianças, mas de jeito algum, a Sexta-feira da Paixão e a Páscoa pode deixar de falar que Jesus morreu e ressuscitou. Não fazemos diferente do jornalista quando diz que precisamos de algo para a Páscoa, mas deixamos Jesus de fora. Nosso tema, o que trazes para mim, não se trata aqui da música Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Trata-se Jesus, Filho de Deus, morto e ressurreto. O que tu trazes para mim através dessa história? Eu quero falar do primeiro item, perdão. É uma palavra baseada de João 1, capítulo 29, onde João Batista dá o seguinte testemunho a respeito de Jesus. Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista diz essa palavra, certamente ele não tinha nem noção do que ele estava falando, e muito menos da dimensão profética dessa sua palavra. Jesus tira o pecado do mundo. Ele está afirmando que a questão da culpa da humanidade, através de Cristo Jesus, alcançou uma solução. A morte e ressurreição de Jesus é um evento cósmico, é onde Deus se reconcilia com a criatura, o Criador se reconcilia com a criatura, Deus e a humanidade. É como se aquele juiz que na sua cadeira do tribunal, ele dá a condenação, ele julga e ele então desce da cadeira e diz: vem cá, eu vou pagar a sua fiança. Mas muito mais do que uma fiança, aqui nós estamos falando da salvação, da vida e da morte do ser humano. Esse perdão de Jesus Cristo está acima de todas as culpas desse mundo, acima de todos os assassinatos, de todos os ladrões, todos os corruptos, todos os ditadores, todos os adúlteros, todos os prostitutos, todos os mentirosos, gastadores, imorais, preguiçosos, falsos, acomodados, omissos, egoístas, egocêntricos, fofoqueiros, dissimulados, etc. É verdade, mas a gente não cometeu pecadões, alguns poderiam dizer. Eu tenho algumas falhas, sim, os deslizes morais, mas pecadões ao ponto de precisar de um perdão dessa magnitude? Sabem, queridos, esse vírus do pecado, quando nos contamina, não importa. Não importa se é pecadinho ou pecadão, todos igualmente nos colocam em quarentena diante de Deus. Aliás, até nosso
até que, na verdade, somos patéticos e incoerentes. Pois ter alguém nos Estados Unidos, no corredor da morte, por exemplo, pouco nos importa, o que tem a ver com isso? Ou alguém que foi morto no acerto de contas nos morros do Rio de Janeiro, bom, apenas mais um. Ou outra vez vai dizer, bem que mereceu. Mas, queridos, quando agora isto alcançar um filho meu, uma filha, alguém da família, alguém do círculo de amor, daquele amor visceral da nossa família, como é que seria? Eu também iria olhar dessa maneira, pouco importa. Como eu ia buscar desesperadamente a misericórdia de Deus e dos governantes para alcançar clemência e perdão, se fosse meu filho, minha filha ou alguém da minha família. Por isso, todos, independentemente do pecado, estamos contaminados e impuros diante do padrão da santidade de Deus. Cada ser humano precisa do perdão, da graça, da misericórdia de Deus. Seja político, seja profissional, seja empresário, empregado ou desempregado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, nos lembra Hebreus 9, versículo 22. O pecado avacalha com tudo que é bom, com tudo que é amor, tudo que é aliança, com a verdade, com a transparência, a paz, a alegria, a confiança. O pecado detona qualquer coisa que é bonita. O pecado acaba com a vida boa, ele vai afundando a pessoa até a morte. Para tirar a gente dessa morte, a morte de Cristo como o Cordeiro de Deus, é o sangue derramado que nos trouxe vida. A dimensão da confissão de João Batista é movida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é muito profunda. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lutero vai dizer que ou o pecado fica pendurado no nosso pescoço, ou a gente pendura ele na cruz. Jesus, o que trazes para mim? Eu trago perdão para você. É o recado da sexta-feira e da Páscoa para cada um de nós. O que trazes para mim? Essa frase, que na verdade é conhecida no período de Páscoa, através de uma música infantil, fala na expectativa, no desejo de saber qual presente eu vou ganhar. E se você lembra um pouco da infância, a gente às vezes passa por essa sensação de ficar na expectativa dos presentes que nós vamos receber. Do presente de Natal, do presente de Páscoa, daquela sensação de pensar o que eu vou ganhar. E entre os assuntos que nós gostaríamos de lembrar, que a Páscoa nos traz, eu quero falar sobre o presente que a Páscoa nos trouxe, que é para mim e para você, para toda a humanidade, quando nós acompanhamos, quando nós enxergamos a conversa de Jesus com Nicodemos. Nessa conversa eu vou direto para o versículo que surgiu de um bate-papo, mas que se tornou, quem sabe, o versículo mais conhecido de todos na Bíblia, e um versículo que traduz muito do que significa a Páscoa. É quando Jesus, conversando com Nicodemos, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo tão conhecido nos apresenta um Nicodemos diante de Jesus numa expectativa, chamando ele para uma conversa e perguntando: o que eu ganho? Como eu ganho a vida eterna? Como eu encontro esse presente? E Jesus fala do maior presente que Deus trouxe para nós. Ele diz: Deus deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E esse dar de Deus era um dar com amor, onde a Bíblia nos diz que Deus amou tanto a mim e a você, que Ele nos presenteou com Jesus. Essa expectativa, esse desejo, essa pergunta: o que trazes para mim?
É muito interessante olharmos do que Jesus responde que a salvação nos traz. Primeiro, ela nos traz a segurança de que somos amados. Segundo, ela traz a solução para um problema que é real para todo ser humano. Quando Jesus diz, aquele que entender, receber e viver esse amor não vai perecer. E se você colocar no dicionário, se você pesquisar o significado da palavra perecer, vai dizer, perecer significa deixar de viver. Perecer significa morrer. Perecer significa, entre os significados, morrer violentamente. Ou seja, sem o presente da Páscoa, não teria vida. Sem o presente da Páscoa, nós estávamos perdidos numa morte violenta e cruel, que vai além da morte física, mas também tem a ver com a morte eterna, que nos separaria de Deus. Como a vida seria cruel se nós não tivéssemos entendido e se nós não recebermos isso que a Páscoa nos traz. Ela nos traz o Filho de Deus, que derramou seu sangue na cruz para dizer para mim e para você, o amor que você pode experimentar é tão grande, que você não vai mais perecer, mas você vai receber de presente a vida eterna. O que trazes para mim, Jesus trouxe para mim e para você, a vida eterna. O que trazes para mim? Esperança. Vai dar tudo certo. Talvez essa frase tenha sido mais falada em todo o mundo, diante de situações mais diversas e adversas. Pelo menos de forma mais intensa no Brasil nessas últimas semanas. Ou quem de nós nunca pensou ou falou, vai dar tudo certo? Já cantava Valdeci Aguiar em 1999, a música Vai Dar Tudo Certo. Você conhece essa música? Você lembra dela? Sugiro recordar, através do YouTube ou de algum lugar que você tenha acesso às mídias, provavelmente você vai lembrar dela. E caso você a não conheça, de alguma forma essa ideia de vai dar tudo certo está na nossa mente, está no nosso coração. E provavelmente foi a partir dessa música que essa expressão se tornou tão popular. Mas quando nós falamos essas palavras, ou quando nós pensamos nisso, isso revela que o nosso coração, lá no fundo, tem o anseio por esperança. E por isso nós queremos olhar para o texto bíblico de João 11, que a partir depois do versículo 17, conta que Jesus chegou em Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, a casa de Marta e Maria, suas irmãs, estava cheia de gente, vizinhos, amigos e pessoas vindo também de Jerusalém. E o costume da época era que as pessoas ali permanecessem durante 1 semana para consolar a família enlutada. E é no meio desse contexto que então Marta e Maria ficam sabendo que Jesus está vindo ao encontro. E Marta então vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto pedires. Nessa fala a gente percebe que Marta lamenta a demora de Jesus, mas ao mesmo tempo ela crê que Jesus, através da oração, pode mudar a situação que humanamente é impossível. A história é muito importante, muito impactante, mas eu quero chamar aqui a atenção para o que vem a partir de agora. A resposta de Jesus, quando ele diz no versículo 23, o seu irmão vai ressuscitar. E a Marta responde dizendo, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Podemos aprender com essa história que não é a quantidade de pessoas, não é simplesmente a presença de pessoas que de fato conforta a família. Se você já passou por uma experiência de luto, você sabe disso, você já sentiu isso. Que não é necessariamente e simplesmente a presença das pessoas que te consola.
E assim também no texto bíblico, não era vindo de pessoas dos diversos lugares, inclusive de Jerusalém, que consolavam Marta e Maria, mas é o próprio Jesus que traz consolo e as palavras de Jesus. Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Essas palavras sim geram consolo e esperança. Ninguém mais pode dar esperança a não ser Jesus. E Jesus, somente Ele é que pode dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Somente Ele pode dar esperança para as nossas vidas. O recado aqui é muito simples e profundo. A partir da promessa de Jesus, quem nele crê, tem esperança na ressurreição. E aqui vale um alerta importante, porque ressurreição não tem a ver com vivificar defuntos. Talvez é uma grande confusão que seja espalhada por aí e a gente pode correr o risco de confundir isso. Mas a gente sabe, através de Jesus, que ressurreição, a pessoa ressurreta, ela não morre jamais. E o exemplo disso que nós temos é Jesus. E por isso Marta declara, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Essa é a essência da nossa fé. A partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, morrendo pelos meus e pelos seus pecados, pelos nossos pecados, admitindo isso e crendo em seu nome, nós recebemos por graça, através da fé, a vida eterna. E com isso Jesus nos resgata. Essa é a nossa esperança. Em João capítulo 14, versículo 19, o próprio Jesus diz, porque eu vivo, vocês também viverão. Eu finalizo ainda citando outra música que diz, do Padre Marcelo Rossi, com o título Já Deu Tudo Certo. Que eu e você possamos lembrar, ao falarmos esse vai dar tudo certo, nós possamos lembrar que vai dar tudo certo sim, mas porque já deu certo. Jesus, na cruz, fez tudo dar certo e assim será. O que trazes para mim? Jesus é esse que, em meio a tantas coisas que o ser humano está sujeito, Ele traz a alegria. Nós ainda temos muitos medos, nós temos temores por conta da pandemia que a gente enfrenta. E não passa simplesmente porque agora chega a Páscoa e a gente esquece das outras coisas. Ainda temos muitos medos e temores, mas também temos recebido boas notícias e eu tenho cobrado a mim mesmo para que eu não olhe apenas as notícias que falam do número de mortos e de contágio, mas que eu seja levado para aquilo que já está acontecendo e que isso renove a minha esperança de que esse tempo também vai passar. Temos recebido boas notícias, remédios, vacinas, pessoas curadas. No nosso contexto aqui de Jaraguá e da comunidade, nós temos desfrutado da generosidade de pessoas colocando à disposição o que elas têm para ajudar, para cuidar de outros. Mas também é Páscoa. E nós podemos olhar para aquilo que os evangelhos relatam e perceber as semelhanças em torno de alguns sentimentos que surgem na vida dos discípulos. Eles estão com medo, eles não sabem como vai ser o dia de amanhã. Ainda que já venham algumas notícias boas e de repente as notícias boas entram num ouvido e saem no outro e eles nem percebem isso. O que trazes para mim? O texto do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 22, nos diz assim: da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente, e então se alegrarão, e ninguém poderá tirar esta alegria de vocês. Primeira coisa, o texto fala que
que há uma razão, que existe algo que leva os discípulos a estar naquele momento cheios de tristeza. Nosso versículo começa dizendo da mesma forma, isso nos remete para a história que vem antes. Jesus está contando para os seus discípulos a morte iminente que se aproxima. E diante dessa notícia, tristeza é algo natural. A tristeza e a dor surgem quando nós ouvimos notícias ruins. Tristeza é isso. Essa sensação, esse sentimento que surge, que brota no nosso coração. Quando as coisas começam a chegar ao nosso ouvido e vão tomando conta da nossa vida. A tristeza é esse momento que a gente começa a sentir a dor, que a gente não sabe muito bem para onde correr, o que fazer. Jesus ilustra aquilo que os discípulos estão vivendo, com uma história que nós homens não conseguimos alcançar. Jesus ilustra a história com as dores de parto. E ele diz, esse momento que vocês estão enfrentando é mais ou menos a mesma coisa. Alguém que está prestes a dar à luz e vem a tensão, a angústia, a dor, mas no exato momento em que o bebê dá aquela primeira choradinha, e no nosso tempo ele chora depois de levar uma palmadinha do médico. Na época de Jesus eu imagino que isso era bem diferente. No exato momento em que a criança dá aquela primeira choradinha, as mães esquecem de toda a dor, esquecem da angústia, esquecem de tudo que estava acontecendo antes. A tristeza acontece porque Jesus traz para os discípulos uma notícia ruim. Mas ele não abandona eles nessa notícia ruim. Ele também traz algo que muda radicalmente a vida dos discípulos. O que trazes para mim? Jesus diz, vai chegar a hora. Vem o momento em que vocês vão se alegrar novamente. O que trazes para mim? Alegria. Alegria agora é esse sentimento de contentamento, de prazer, de satisfação, de exultação que nós também sentimos diante das coisas que a gente vive, que a gente ouve. Mas parece às vezes que a alegria depende muito do tempo presente. A gente não tem a capacidade, por vezes, de se alegrar com as coisas que aconteceram um tempo atrás. Elas geram em nós saudade. A gente também não consegue, por muitas vezes, colocar nossa esperança, nossa alegria em um ponto futuro, que a gente pode chamar também de esperança. O ser humano oscila dentro das mesmas 24 horas entre alegria e tristeza. A alegria está muito presa ao tempo que a gente está vivendo, aquilo que está acontecendo aqui e agora. E Jesus também reconhece isso quando ele diz, é momento de tristeza. Mas não é a última palavra dele. O novo para mim no texto, no versículo que nós lemos, está no fato que Jesus fala de alegria que está condicionada a um momento futuro. Jesus diz, outra vez vocês vão se alegrar. Jesus aponta para o momento em que ele e os discípulos vão se encontrar novamente, e a alegria cristã, ela se alimenta de promessas que Deus faz. A alegria cristã, ela se alimenta das promessas que Jesus faz. Ela não está condicionada apenas ao tempo presente, que vai ser de vez em quando, ou muitas vezes, de notícias ruins. Terceira coisa, os discípulos que ouvem esta palavra que o Evangelho de João nos relata, eles experimentam essa alegria. Jesus se reúne com os seus discípulos mais uma vez, depois da ressurreição, e a gente pode dizer que aquele grupo primário de discípulos vê a promessa se cumprindo a primeira vez diante dos olhos deles. Mas o cumprimento pleno dessa promessa que Jesus faz aqui será na eternidade, quando todos os outros grupos de discípulos de Jesus, de diferentes épocas, de diferentes nações, serão reunidos com Ele na eternidade.
O que trazes para mim? Jesus traz uma alegria que não pode ser roubada de ti pelas circunstâncias, pelas notícias ruins que a vida traz para todos nós. Como você está? No que diz respeito às coisas do dia a dia, na minha percepção, pelo menos, ainda estamos num momento de tristeza. Mas começam a surgir raios de sol entre as escuras nuvens que nos cercam. Diante da Páscoa, mais uma vez, e sempre de novo, surge o Jesus que prometeu aos seus discípulos, aqueles que ouviram o seu chamado e decidiram segui-lo. Surge sempre de novo esse Jesus que promete aos seus discípulos uma alegria que não está sujeita às circunstâncias. O que trazes para mim? Jesus traz perdão. Jesus traz salvação. Jesus traz esperança. Jesus traz alegria. Viva esta Páscoa dessa maneira. Viva esse tempo com toda a alegria que não surge pelos momentos que vivemos. Surge do fato de que Jesus ressuscitou. Convido você a fechar os seus olhos. Nós ainda queremos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque tu não achou pouco vir e estar entre nós e entregar a tua própria vida na cruz, para que nós, seres humanos falhos, fracos e pecadores, não ficássemos para sempre enrolados nas notícias ruins e na tristeza que nos cerca. Mas tu prometeu que um dia nós seremos reunidos mais uma vez contigo. E essa alegria de pensar nesse futuro que é para aqueles que te seguem, gera em nós no tempo presente uma alegria que não pode ser roubada de nós. Te agradecemos pelo sacrifício na cruz e pela ressurreição de Jesus, que é presente, que foi dado para cada um de nós. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.